Olá, oitavo ano. Deixa eu só arrumar aqui. Bom dia. Tudo bem, gente? Aqui é a professora Michele Carvalho. Estou de volta aí com mais uma videoaula para a gente poder fazer a revisão, né? Estamos indo para a V3, tá? Na semana aí de finalizando, né, nossa matéria. Revisão das unidades 1, 2 e 3 do livro 4, tá? Que vai abordar esses assuntos aqui, ó, frase, oração e período, conjunção coordenativa e conjunção subordinativa, tá? Toda essa matéria vocês já viram, só que nós vamos revisar porque é a matéria aí de AV3, tá legal? Então vamos lá, gente? Pega seu material, prepara aí, eu vou começar falando com você sobre frase, oração e período, tá? Pra gente poder recapitular aí o que é frase, o que é oração, qual é a diferença, né? Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender, ó, a frase, só pra gente relembrar, né? Oração tem que ter verbo, você já sabe disso, tá? Agora a frase, olha aí, é todo enunciado com ou sem verbo, né? Tem que ter sentido, tá? Tem que ter sentido completo. O que é isso? Quando eu falo, o outro compreende, tá? Quando eu vou emitir uma informação e o outro vai entender. Eu não digo palavras soltas, entendeu? Então, por exemplo, ainda que eu fale somente assim, ó, fogo, fogo, a pessoa não entende que, caramba, tá pegando fogo ali, né? Tem que correr, ou vamos ajudar, enfim. Então, essa comunicação aconteceu. Isso é frase. Estou em casa, ó, estou em casa. É outra frase, só que é uma frase verbal, porque neste caso tem verbo, tá? A oração é todo enunciado de sentido completo ou não, que possui verbo. Por que ou não? Porque pode ser que a oração precise de complemento, tá? Então vamos ver aqui, ó. Maurício chamou o amigo. Tem verbo? Tem. Chamar é uma oração. Outra oração, ele pediu que colaborássemos. Ó, quantos verbos tem aqui? Pediu e colaborássemos. 2 verbos, 2 orações. Entendeu? Aqui é o caso de período composto. Ele pediu é uma oração, que colaborássemos é outra oração. Período composto, tá? Período é o conjunto, então, dessas orações, como eu falei aí acima, né? Exemplo. Fizemos o serviço, período simples, só tem um verbo, fizemos. Estudei e fui para a escola, 2 orações, aqui sim, período composto. Estudar e o fui, né? Que é o verbo ir, tá? Entendeu? Então, assim, já que é uma aula de revisão, o que eu te aconselho? Pega o seu caderno, coloque aí esses conceitos, frase, oração e período. Escreve lá em cima, aula de revisão para a AV3. E aí começa a colocar os conteúdos e os conceitos e os exemplos principalmente, tá? Então vamos lá. Se precisar, pausa o vídeo, ok? Período composto, olha só, é o enunciado formado por mais de uma oração. Então, só para confirmar aí o que a gente já falou, exemplos. Juliana trabalha e estuda. Repara só, quais são os verbos aqui? Trabalha, estuda, certo? Tem 2 verbos, 2 orações, período composto, tá? Nós fomos ao shopping, compramos os livros, jantamos e voltamos para casa. Quais são os verbos aí, pessoal? Fomos, compramos, jantamos, voltamos, viu? Um monte, né? Então aí eu tenho o quê? Um período também composto, várias orações, tá? É isso. Olha o exemplo aqui. Aí eu vou sair para não te atrapalhar. Mulheres indígenas bloqueiam a entrada de canteiro de obras em Belo Monte. Tem verbo aqui, gente? Tem, né? Ó, um verbo, bloqueiam. Olha ele aqui. Isso aqui é manchete de um título, né, de jornal, tá? De uma reportagem. Então, você identifica o verbo nesse título, tá vendo? E se tem um único verbo, esse período ele é o quê? Simples, né? Vamos ver esses outros 2 aqui.
Trens e metrô sofrem pane e vagões viram forno sobre trilhos. Quais são os verbos aqui? Sofrem e viram, né? Ó, sofrem, tá? E viram, ok? Então, aqui é período o quê? Composto, beleza? Esse outro aqui, ó. Crimes crescem, mas Rio investiga cada vez menos. Quais são os verbos? Crescem e investiga, correto? Então, vamos ver se tá certo. Olha aí. Crescem e investiga. Então, nós temos aqui também período composto, tá? Muito bem. Então, aqui, período simples apresenta apenas um verbo ou locução verbal. E aí, nós temos uma oração, tá? Período composto apresenta mais de um verbo ou locução verbal. E aí, nós teremos mais de uma oração. Olha os exemplos. Os cavaleiros aprenderam uma importante lição, só tem um verbo, período simples. E o outro exemplo. O dervis mostrou aos cavaleiros que ambos tinham razão. 2 verbos, período composto. Ok, pessoal? Deu para lembrar? Anota aí no caderno, tá? As orações, os exemplos, os conceitos, tá certo? Então, vamos lá. Quando a gente fala de locução verbal numa oração, você vai considerar apenas um único sentido. Então, pode ser que você esteja lendo uma oração com uma única locução verbal. Mas, por ser locução verbal, você pode achar que tem 2 verbos ali e aí você vai contar 2 orações, período composto. E não é isso. Quando tem uma locução verbal, apresenta uma única ideia, expressa uma única ideia. Por quê? Porque você tem aí 2 verbos trabalhando juntos, um ao lado do outro, um completando o outro ou auxiliando o outro, tá? Você tem um verbo que é o auxiliar e você tem um verbo que é o principal, é a ação, né? De fato que está acontecendo ali. Então, olha só, por exemplo, você terá de trabalhar muito. Repara, terá, verbo auxiliar, trabalhar, verbo principal. Aqui nós temos o quê? Um período simples, porque você tem uma locução verbal, você considera apenas um único sentido, uma única ideia. Se você ficar com dúvida, o que você faz? Tira um verbo e o outro e tenta ler sem um dos dois. Ó, você terá muito, ou você trabalhar muito. Não fica estranho? Não fica faltando informação aí? Então, eles se completam. Eles são necessários juntos, tá? Então, faz esse teste para você tirar a sua dúvida. Ok? Então, se tiver locução verbal, é apenas uma oração, período simples. A não ser que tenha locução verbal e tenha outros verbos e o período seja maior. E aí você vai encontrar, então, um período composto, tá, gente? Ok? Vamos lá. Identifique os verbos e os períodos aqui, ó. Os super-heróis usam seus superpoderes, combatem o crime, derrotam os inimigos. Anota aí, faz esse exercício no caderno. Aí você pausa o vídeo, depois volta para a correção, tá? O que você vai fazer? Você vai identificar os verbos e explicar se o período é simples ou composto. Simples, facinho e tranquilo. E aí, vamos lá? Quais são os verbos? Ó, usam, combatem e derrotam. Então, nós temos 3 verbos. Período composto, tá? Muito bem aí, se você acertou, é isso aí, você tá entendendo legal. Vamos ler a tirinha aqui. Você leu isso? Aqui diz que a TV é um veículo de cultura. Um veículo de cultura? Aham. E aí, olha o que tá saindo da TV. Toma! Bang, bang! Ah! E ela, de repente, né, Mafalda diz aí, ó. Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e eu ia a pé. Quais são os verbos, gente, que aparecem na tirinha aí? Vamos lá.
Você leu isso. Aqui diz... Então, vamos ver? Ó, no primeiro quadrinho, leu, diz... E tem o né? Que é o verbo ser, verbo de ligação, tá? No terceiro quadrinho, se eu fosse a cultura... Aqui, né? No quarto, na verdade. Então, ó, fosse é o verbo, saltava e ia, tá? Esse período aí é simples ou composto, gente? Opa! Composto, né, pessoal? Composto, tá? Muito bem. Deu para entender, gente? Ficou claro que é frase, oração e período? Beleza? Então agora a gente vai falar, ainda continuando aí com as nossas revisões, né? A gente agora vai ver aqui, ó, a classificação das conjunções, tá? Ok? Porque no seu livro nós temos aqui, ó, conjunção subordinativa e aqui em cima, deixei lá para cima, ó, a gente vai ter a conjunção coordenativa. Também é parte aí da matéria de revisão na unidade 2, tá? Conjunção coordenativa. Deixa eu só pegar aqui no seu livro, ó, artigo de divulgação. Começa aqui, ó, lembra desse quadro? Vai lá, se tiver com o livro aí, pega ele, tá? Na página 45, deixa eu aumentar aqui. Então, olha só, as conjunções coordenativas ou coordenadas, né? Elas vão expressar algumas ideias de adição, de adversidade ou adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa, tá? E quais são essas conjunções? Elas estão aqui ao lado, ó. O nem, não só, mas também. Tá vendo? Como também. Quando você utiliza essas conjunções nas orações, você está então desenvolvendo aí uma oração ou criando uma oração coordenada. E aí, no caso, se você usa, por exemplo, o você tem uma oração coordenada aditiva. Ó, Luana gosta de doce de chocolate e banana. Então, ela é aditiva, correto? Aí, aqui, olha só. O leão repartiu a presa e a dividiu em 4 partes. Então, observa só. Nós temos quantos verbos aqui, pessoal? Ó, repartiu, dividiu. Repara só, entre esses 2 verbos, fazendo então a ligação de um verbo e do outro, nós temos o Olha aqui a setinha, tá acompanhando? Ó. É uma conjunção, tá? E é como se ele estivesse então dando continuidade à ideia, né? O leão repartiu a presa. Aí o que ele fez depois? A dividiu em 4 partes. Entende? Então, ó, repare que cada uma das orações tem todos os termos sintáticos necessários para que faça sentido. A palavra que as relaciona é o tá? E recebe o nome de conjunção coordenativa, aditiva nesse caso, ok? As conjunções coordenativas classificam-se em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Todas elas ligam 2 termos ou 2 orações e estabelecem entre esses termos ou orações um tipo de relação, tá? Veja no quadro a seguir quais são essas relações e as principais conjunções coordenativas. E aí eu te mostrei o quadro aí no seu livro na página 45, beleza? Tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos, ó, você pode também estar anotando aí no seu caderno. Então vamos lá. As aditivas, ó, nem, e não. Olha outro exemplo. Telefonei para ele e já dei seu recado.
Então, você tem uma aditiva aqui, beleza? Adversativa, gente. Adversativa é uma ideia contrária, né? É uma oposição, um contraste. Por exemplo, gostaria de ir à festa. A pessoa gostaria de ir à festa, mas esse mais sem o ir, né? Esse mais, estou doente, quebra essa expectativa, esse desejo, essa vontade de ir à festa e traz uma nova realidade, entendeu? Então, as conjunções adversativas são mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, tá? E aí, à medida que você vai estudando, vai lendo, vai escrevendo, você vai se familiarizando com todas as outras, ok? Então, vamos lá. Aditiva, adversativa, acabou aí? Não, né? São 5, tá? Temos as alternativas, as conclusivas. As alternativas, ó, estabelecem relação de quê? Ou de separação, você vai ter que escolher entre uma coisa e outra, né? Ou de exclusão, tá? E querendo ou não, quando você escolhe uma, você exclui a outra, não é isso? Então, as conjunções alternativas são ou, ora, já, quer. O exemplo aqui, ora estuda piano, ora estuda flauta, entendeu? Ora brinca no parquinho, ora joga videogame, tá? Ou estuda para a prova ou escuta música, entendeu, gente? Então a gente vai utilizando essas conjunções e vamos então estabelecendo esse sentido aí de ou de separação ou de exclusão. As orações conclusivas. O nome já está dizendo, né? Traz a ideia de conclusão. A gente utiliza muitas conclusivas em finais de redação. Você está escrevendo ali a redação, aí lá no final você pode usar esse elemento para poder concluir a sua ideia. Então, nós temos aí o logo, pois, o portanto, por isso, tá? Não estudou com disciplina, portanto, provavelmente será o quê? Aprovado. Será reprovado, né, gente? Porque, ó, não estudou com disciplina, portanto, provavelmente será reprovado, né? Aqui, na hora de digitar, saiu aprovado o contrário, mas não. Então, aqui, ó, portanto, traz a ideia de conclusão. Poderia ser logo, poderia ser o pois. Poderia ser o pois entre duas vírgulas, tá? Por quê? Porque o pois aparece aqui, ó, na explicativa também, ok? Ó, vamos embora, pois já é tarde. Tá explicando aí por que nós temos que ir embora. Então, essas conjunções que, porque, porquanto, pois, estabelecem aí relação de explicação, tá? O porquê que estabelece relação de explicação é sempre junto, hein, pessoal? Tá? Sempre junto. Não coloca ele separado, não, ok? Tudo bem até aí? Então, vamos lá, vamos seguindo, né? Você já ouviu falar sobre o aumento de casos de picadas de escorpião no Brasil? Vamos fazer esse exercício rapidinho só para você relembrar. Leia o trecho abaixo sobre escorpiões, porém faltam algumas palavras. São justamente as conjunções que estão faltando aí. Escolha-as e procure encaixá-las de modo que o trecho fique com sentido, tá? Então, olha só. A população de escorpiões aumentou no Brasil. As condições climáticas favoráveis. Também a espécie encontra aqui seu alimento predileto. Baratas. O número de picadas também aumentou. E aí, gente, quais são dessas aqui, ó? Como é que vai ficar essa ordem aí? Tenta fazer aí. Vamos ver? Ó. A população de escorpiões aumentou no Brasil devido às condições climáticas favoráveis e também porque a espécie encontra aqui seu alimento predileto, baratas. Com isso, o número de picadas também aumentou, tá? Então, ficou aí a ordem direitinha do uso das conjunções e da locução, ok?
Outro exemplo aqui, ó. Outubro é o mês da conscientização e prevenção do câncer. Repara, tem verbo antes, né? Ele vai ligando as orações, tá vendo? Que atinge 1 entre 4 mulheres no mundo, de acordo com dados divulgados pelo INCA, órgão auxiliar do Ministério da Saúde. Não só neste mês, mas em todos, a divulgação de informações são extremamente importantes. Então, nós temos aqui, ó, o verbo, tá vendo? O atinge é outro verbo, tá? Nós temos aqui, ó, outro verbo também, divulgados. E são. Tá? É muito importante você identificar os verbos. Entre uma oração e outra, você vai encontrar as conjunções fazendo a ligação entre essas ações, tá? O e, aqui embaixo, ó, acompanha aqui. É uma conjunção coordenada aditiva, tá? O mais é uma conjunção coordenada adversativa. Vai anotando aí. Agora aqui temos Sony desmente rumores de que o Tobey Maguire e o Andrew Garfield estariam em Homem-Aranha 3. Vamos aqui para baixo, gente, ó. Porém, a empresa não descartou a possibilidade dos atores estarem em negociações ou com a contratação em vista. Então, reparou aqui? De cara a gente tem o porém, né? Mas, porém, todavia, contudo, lembra? É uma adversativa, né? E o ou é uma alternativa, tá? As locuções conjuntivas podem ligar duas orações com sentidos independentes. São chamadas de locuções conjuntivas coordenativas e se distribuem em 5 classes. Mas também as locuções conjuntivas podem ligar orações que dependem uma da outra para completar o sentido, tá? São chamadas de locuções conjuntivas, subordinativas. E aí, a gente vai ver isso depois, tá? Bom, deixa eu fechar aqui para a gente poder pegar agora. Peraí, não acabou não. Lembra que a gente está fazendo a revisão, não é isso? Então aqui a gente agora vai pegar... Ó, a frase, oração e período nós já vimos. Período simples, né? Nós já falamos também, mas vamos relembrar aqui. São aqueles constituídos por uma oração, né? Um enunciado com apenas um verbo e sentido completo, tá? Os dias de verão são muito longos, então tem um verbo só. Período composto quando você tem mais de um verbo, ó. Mariana me ligou para dizer que não virá mais tarde. Então, tem 3 verbos aí, tá? Período composto. As orações coordenadas são aquelas que têm as conjunções coordenadas que nós vimos aí da sua página 45, né? São aqueles elementos, o e, o nem, o mais, porque, o pois, tá? Ok? E aí, elas fazem parte, né? As conjunções coordenativas das orações coordenadas. As orações coordenadas são orações o que, gente? Independentes, tá? Ou seja, não há relação sintática entre elas. A relação delas é de independência. Por exemplo, ó, chegamos na praia, nadamos, jogamos, comemos. Repara, são ações independentes, estão separadas por vírgulas, tá? Pegou a chave, abriu a porta, suspirou. Entre um verbo e outro, ó, não tem nenhum elemento ligando. Tá vendo? Tá bom? Tá? Aí nós pegamos essa conjunção aí, aditiva, adversativa, né? E colocamos elas na oração coordenada sindética. Aditiva, adversativa e assim vai. Olha o exemplo aqui. Chegamos à praia e nadamos. Não faz nem deixa ninguém fazer. Tá vendo? O e, o nem, o como também, que faz parte aqui dessa tabelinha sua, ó, do seu livro. Ela vai estar presente nas orações coordenadas, tá?
A oração coordenada sindética adversativa vai trazer, então, o porém, o mais, no entanto, como é o caso aqui, ó. Eles queriam sair, porém estava chovendo. Seu malfeitio, no entanto, tá vendo? A sindética alternativa, ou, ora, ora gosta de vestidos, ora gosta de sapatos, tá? A conclusiva, ó, logo irão namorar, são adolescentes, logo, né, a gente chega a uma conclusão. Daqui a pouco vão o quê? Namorar e tal. Então você tem aí as conjunções que indicam conclusão. O logo, o portanto, o então. E aí no caderno você deve copiar essas orações, tá, gente? Sublinhe as conjunções e classifique, ó, aqui é uma conclusiva, outra conclusiva, entendeu? E aí você vai treinando, né, gente, para a prova. E a explicativa, ó, nós vamos usar o pois, o porquê, o que, tá vendo? Descemos do carro porque o trânsito estava parado, tá? Ela não atende o telefone, ou seja, ela não quer saber de nós, ou não quer falar conosco, ou está muito ocupada, tá? Ela não sabe da novidade, pois não disse nada, nem comentou, então ela ainda não está sabendo. Percebe? Você vai compreendendo, né, o sentido, tá? Dessa conjunção presente na oração. Ok, gente? Exercício, vamos fazer esse aqui. Ó, assinale a única alternativa que possui uma oração coordenada assindética. O que seria assindética? É a oração que não tem nenhuma conjunção. Então, você tem que olhar para todas elas e procurar conjunção. A que não tiver é assindética. Vamos ver, letra A. Defenda a vida, denuncia a violência contra a mulher. Letra B. Ele trabalha em casa e possui um escritório de advocacia. Olha o E aí. E é conjunção aditiva. C. A tecnologia é um bem, mas é um instrumento de muitos crimes. Esse mais aí, ó, é adversativa. Olha D. Quer chova, quer não, iremos à igreja. Esse quer é uma alternativa. Olha o E, a letra E. Cuidado com seus pensamentos, pois eles se realizam. Esse pois é uma explicativa. Então, o que restou aqui, gente? Aqui não tem. Letra A, né? Ela é uma coordenada assindética. Não tem nenhum elemento, nenhuma conjunção coordenativa, tá? Muito bem. Deixa eu pegar, então, agora aqui. A gente vai falar agora da unidade 3, conjunção subordinativa. Se nós falamos da coordenativa, né? Vamos então agora falar da subordinativa, tá? Aqui no seu livro você tem também, deixa eu só ir para lá rapidinho, e aí eu pego o nosso slide para a gente poder relembrar então as conjunções, subordinativas. Deixa eu ir por aqui que é mais rápido, né? Exercícios. Aí na unidade 3 nós temos, depois da parte de redação, né, gêneros textuais, nós temos aqui, ó, conjunção subordinativa, que começa aí no seu livro na página 69, tá? E aí você pode tanto estudar, lógico, por ele, né, pelo livro, que você vai encontrar, ó, olha aqui, é isso que eu queria. Tá vendo? As conjunções, tá, subordinativas. Você vai ter aí as integrantes, ó, o que e o se. Por que integrantes, gente? Elas unem, né? Elas integram, elas introduzem uma oração subordinada. E quando a gente fala em oração subordinada é porque existe uma relação de dependência. Por exemplo, ó, presta atenção aqui, ó. Eu quero. Quem quer alguma coisa, não é isso? A gente pode até fazer aquela perguntinha, ó. Quer o quê? Que você tenha um futuro promissor. Que você seja feliz. Que você consiga um bom emprego. Que você
Passe na prova. Entendeu? Então a gente vai construindo complementos para esse eu quero, para esse verbo querer. E aí é uma relação de quê? De dependência. Eu tenho uma oração principal e em seguida eu tenho uma oração subordinada. Por isso, o que é uma conjunção subordinada ou subordinativa, tá? A mesma coisa para o ser. Ó, não sei. Olha o verbo aqui. Sei, que é o verbo saber, né? Eu não sei o que. Repara, sempre que a gente consegue fazer a pergunta ao verbo, você encontra um complemento para ele. Entendeu? Então aqui a gente tem conjunção subordinativa, assim como o porquê indicando causa, ideia de motivo, né? Ó, ocorreram vários acidentes porque no local não há sinalização. Então, por que ocorreram os vários acidentes? Então você tem que também aqui uma ideia de quê? De causa, de motivo. Assim como na página 70 você tem todas as outras conjunções subordinativas, tá? Ó, de modo que, de sorte que, embora, conforme, tá vendo? E aí, gente, treine, você precisa treinar. O que você vai fazer? Copie as frases, essas orações do seu livro no caderno, sublinhe as conjunções e classifique conforme está no quadrinho aqui, para você se familiarizar com essas conjunções e o que ela expressa, o que ela indica, tá? Uma condição, uma consequência, que é uma concessiva, uma conformativa, que é estar de acordo, uma comparativa, que é uma comparação. Aí você vai lendo as orações e vai identificando a ideia que ela expressa aí na oração subordinada. Deu para entender? Muito bem. Então é isso. Aqui eu fiz uma revisão para a sua AV3, tá? Eu vou terminando aqui. Agora você precisa praticar. Faça isso que eu falei, tá? Escreva as orações no caderno e classifique-as, tá bom? Principalmente classifique as conjunções para você identificar aí direitinho, tá, gente? É isso. Bons estudos e a gente se vê até uma próxima aula, tá? Tchau, tchau.